assim fica melhor, né? Boa tarde a todos os presentes, né? Aos que estão nos lares, os companheiros. Vamos rogar a Jesus, né? A espiritualidade maior presente nessa casa, que nos ampare, que nos conduza, né? Que faça com que esses momentos que vamos passar juntos sejam momentos de vibração, né? De energias positivas, e que através do nosso pensamento, do nosso coração, do nosso querer, nós possamos ajudar ao nosso querido planeta. E, em especial, como sempre, eu peço pelos nossos irmãos desencarnados, que são irmãos, né, com sofrimento um pouquinho, né, maior do que os demais. Então, que Jesus os ampare também, né, que os médicos espirituais estejam com eles. O nosso estudo de hoje são dos dois últimos itens do capítulo 16, que nos fala do desprendimento dos bens terrenos. Mas esse capítulo todo, ele é todo voltado para a parte da riqueza, né? Ou seja, para a parte dos bens em relação aos bens materiais, às posses, né? Que Jesus nos traz. Eu estava assistindo uma palestra do Jorge Elart, eu acho que o nome é esse, né? E eu achei muito interessante, e era justamente sobre o capítulo, não era sobre os itens, mas era sobre o capítulo, que na verdade estão todos interligados, porque todos falam de caridade, né? De desprendimento, de uso, de bem ou de mau uso dos bens que Deus nos proporciona aqui na Terra. E ele estava falando que desde a época de Jesus, né, lá na época de Jesus, ou bem antes de Jesus, o judaísmo, que a história se refere ao povo escolhido, que eram os judeus, né? Eles sabiam da vida após a morte, que a vida após a morte existia, e eles sabiam disso. Mas eles seguiam e seguem até hoje, né, o Torá, que é o Pentateuco trazido por Moisés. E ele falou, eu não pesquisei, mas eu acho que faz sentido, que no Torá, em nenhum dos 5 livros que Moisés nos trouxe, que é o Pentateuco, fala sobre a vida após a morte. Então, tudo no Torá se refere às coisas materiais. Então, eles sempre se voltaram para as coisas da Terra. Essa vida única, né? Como vida única, só existe essa vida, então temos todo o direito de usufruir, de aproveitar, de buscar viver o melhor que a gente pode, buscar essa felicidade pautada na vida material, na Terra. E no Torá, ele tem 4 pilares que faz com que esse pensamento seja mais forte, que são os 4 pilares. É a riqueza, é a vida longa, uma vida saudável e a prosperidade. Então, assim, tudo voltado mesmo para a vida aqui na Terra, né? Vida longa, viver muitos e muitos anos, ter saúde do corpo físico, ser rico e ser próspero, né? Continuar juntando a riqueza. Então, quando Jesus, lá no primeiro item desse capítulo, fala do jovem rico, a gente consegue entender por quê, né? Ele era judeu, e então por que ele não conseguiu aceitar o convite de Jesus? E aí eu fui no livro Contos desta e de Outras Vidas, que é uma psicografia do Chico, que tem um relato dessa história, dessa história trazida por Jesus. Agora eu esqueci a palavra, né, que Jesus traz para a gente sempre, né? Eu esqueci. A parábola. E aí, esse relato, ele é contado por Simão, ele é desencarnado. Está tendo uma reunião entre encarnados e desencarnados, e eles estão contando histórias verídicas, né? E por isso que é contos desta e de outra vida, né? E aí ele começa a falar
Simão começa a falar sobre Efraim, que é esse rapaz. Ele fala que até ele conta assim: Efraim, filho de Bunã, era um chefe prestigioso dos fariseus. Ele era judeu, culto, ele tinha 40 anos de idade, ele era um líder, ele cuidava do dinheiro, das posses dele, das posses daqueles que estavam à volta dele. Era o trabalho dele, ele prosperava para ele, prosperava para todos. Ele era muito sábio, né? E ele era muito bem considerado entre esses clientes que ele tinha, que eram os seus investidores, né? Ele era um oráculo e um amigo, embora ele fosse ainda muito jovem, né? E Efraim ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. E ele viu esse falar de Jesus com muita simpatia, né? Ele ouvia falar, Jesus trazer as notícias do reino dos céus, né? E do reino de Deus. E que Jesus, ele era portador dessa notícia, né? Mas apesar da raiva, do ódio de alguns contra Jesus, ele viu que Jesus era uma pessoa muito humilde, amorosa, né? Era humilde, tinha tolerância, e que ele operava maravilhas, coisas maravilhosas que Jesus fazia. Então, para ele, no entender dele, Jesus trazia os sinais do céu. E ele queria muito conhecer Jesus. Na opinião dele, Jesus era o mensageiro de Deus. Então, ele sonhava, desde que ele era bem jovem, com uma aliança de todas as crenças, né? De todas as fés. E ele achava de todas as fés, né? E ele achava que Jesus era o caminho, né? E realmente ele foi o caminho e continua sendo, né? E aí ele ficou muito encantado com todas as referências que ele conseguia ver nos ensinamentos que Jesus trazia. E ele foi amadurecendo o projeto de encontrar Jesus, de ir lá ver Jesus, e ele teve a oportunidade de ir. Jesus estava às margens do Jordão e ele foi ver Jesus. Quando ele chega lá perto de Jesus, mais encantado ele fica com Jesus, né, com a áurea de Jesus, com a vibração, com aquela coisa toda maravilhosa, com a face de Jesus. E ele pergunta para Jesus, né: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, a gente sabe, né, tá no Evangelho, ele fala: por que me chamas bom, né? Não há bom senão um que é Deus, Deus que é bom. Mas se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos, que são os 10 mandamentos, trazidos por Moisés, né? E ele fala que tudo isso ele já faz, porque ele é uma pessoa boa, ele não é uma pessoa que explora, que usa do dinheiro do outro, que engana, não. Tudo que ele faz voltado de forma boa, mas voltado para o material, né? Aí ele responde para ele que tudo isso ele já opera. Aí Jesus olhou para ele, né? Olhou para ele com aqueles olhos lindos de Jesus, lúcido, tentando desvendar, né, o âmago da alma dele, e fala para ele: se queres aperfeiçoar-te, vai, vende tudo que tens, entrega tudo aos pobres e terás um tesouro no céu. Feito isso, vem e segue-me. E ele, né, ele era poderoso, que ele era um dirigente muito poderoso dos fariseus, era um homem rico. Ao ouvir essas palavras de Jesus, ele recordou subitamente o que ele tinha, a fortuna dele, a riqueza dele, e ele foi embora muito triste. E aí continua ali na reunião, a mensagem continua nos falando assim: um amigo que nos partilhava os estudos indagou logo que o relator deu a narrativa por terminada. Não será essa história do mancebo rico mencionada no Evangelho? Simão esboçou largo sorriso e informou: sem mais nem menos. E aí ele fez uma conclusão, né? A fusão dos agrupamentos religiosos no mundo é assunto muito velho, né? O desejo de se chegar, né, vamos dizer assim, um denominador comum, a um objetivo único de todas as religiões, né?
é aconselhada com ardor aqui e ali. Entretanto, quando se fala em esvaziar a bolsa em favor dos necessitados, para que o amor puro garanta a construção do reino de Deus nas forças do Espírito, quase todos os patronos da apregoada união se afastam muito tristes, né? E aí, na parábola de Jesus, a gente sabe que Jesus, após o mancebo se afastar, ele vira para os seus apóstolos e fala: é mais fácil um camelo passar por uma agulha, por um buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. E por que será que é mais fácil um camelo entrar? Por que é tão difícil? Por que é uma prova tão difícil, a prova da riqueza, né? Por que será, né? E aqui, voltando aqui para os nossos itens, o nosso querido, você quer aqui atrás, para olhar o nome dele, que eu esqueço, é o Lacordaire, que traz a primeira mensagem desse item, Lacordaire. Ele fala assim, ó: vosso amor pelos bens terrenos é um dos fortes empecilhos ao vosso adiantamento moral e espiritual. Ou seja, o nosso apego às coisas aqui da terra faz com que nós nos afastemos das coisas do Espírito. E até hoje, quando ele fala que existe nessa discussão de se unir, de ter só um objetivo, a gente também percebe que até hoje as religiões, ou a maioria das religiões, elas ainda continuam voltadas para o material. As promessas que é feita pelo homem, não é por Deus, é pelo homem, em nome de Deus, é que haverá prosperidade material, que Deus irá dar bens materiais. Não é que Deus não vai nos emprestar. Deus está sempre nos emprestando alguma coisa para nos auxiliar. Mas não é essa a promessa de Deus, né? Como não foi o que Jesus falou, né? Jesus falou: eu sou o caminho para a vida, né? Para a verdade e para a vida. Ele é o caminho para chegar a quem? Para chegar a Deus. Então é pelo amor, né? Pelo trabalho espiritual, pela mudança, pela nossa mudança, que nós chegaremos a Deus, e não pelo material. Mas nós ainda somos muito, muito imediatistas. Então a gente acredita, a gente prefere acreditar, ainda por causa da nossa condição. Não estou criticando nada nem ninguém, eu só estou falando de uma realidade. Pela nossa ainda condição de imperfeitos, nós preferimos acreditar que a nossa felicidade total, nossa felicidade plena, se encontra aqui nesse mundo. É essa a única vida que eu tenho. Se eu só tenho esta vida, então eu tenho que aproveitá-la ao máximo, e Deus vai me dar todas as oportunidades para que eu seja feliz. A gente busca isso, né? E a gente vê que as pessoas se apegam tanto a isso que nós ficamos sovinas, nós ficamos egoístas. Nós somos isso hoje, porque ao longo da nossa caminhada, nós achamos que nossa felicidade estava em juntar coisas materiais. Eu lembro de uma reportagem, isso já tem bastante tempo, porque há muito tempo que eu não vejo televisão, mas já tem bastante tempo de ver reportagens, e não foi uma vez só, que as pessoas estarem vivendo uma situação bem humilde, bem simplesinha, tal, lá, até as pessoas querendo ajudar. E quando essas pessoas desencarnam, os seus familiares vão lá para cuidar do local onde ela mora, o colchão da pessoa está cheio de dinheiro guardado. Não é pessoa, ela não é rica, mas aquilo que ela pegou lá da aposentadoria, ou seja, do que for, ao invés dela usar em prol do bem-estar dela ou do bem-estar do outro, ela foi guardando dentro do colchão. Teve casos que teve a mudança da moeda, que o dinheiro não valia mais nada. Olha o apego, né?
está ali guardado aquele dinheiro. E imagine como não está esse espírito, não está, né, na época, isso já tem alguns anos, como não estaria aquele espírito ali? Ele com certeza estava ali, pertinho daquele colchão, e quando a família abriu o colchão, quando o dinheiro foi bom, a família, claro que pegou, imagina, porque ele nem tinha consciência, eu acho que nem ele, espírito desencarnado, teve consciência quando o dinheiro já não valia mais nada, né? Era o dinheiro dele, né? O apego dele. Olha o sofrimento dessa alma, né? Divaldo, ele conta um caso bastante interessante, né? Sobre esse poder que a gente acha que a gente tem. Mas vamos voltar aqui para Lacordaire, né? Que eu falei, né? Ele fala assim, ó, continua aqui falando assim, ó: sede sinceros, a riqueza proporciona uma felicidade sem restrição? Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio em vossos corações? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre um réptil escondido? Né? E é uma grande verdade, né? Porque o bem material não traz riqueza, não traz felicidade para ninguém. Ajuda muito? Claro, ajuda. E é o certo, é o correto. Porque Deus nós somos mordomos, né? Que falam, né? Nós somos mordomos dos empréstimos de Deus. Então, Deus nos empresta para nós usarmos em nosso benefício, mas também em benefício do nosso próximo. Aliás, para que a gente possa praticar a caridade e auxiliar aquele irmão em maior dificuldade, para que ele possa se reerguer. Eu lembro quando o Itaú, né, porque já era Itaú, ele fez uma junção, porque ele não comprou o Nacional, ele fez uma junção com o Banco Nacional. E nós tínhamos reuniões, eu era gerente, então quem tinha um cargo participava de muitas reuniões, eu fui a muitas reuniões, e a gente tinha reunião, quando começou esse trabalho de passar, da gente ter que passar o serviço para os funcionários do Nacional, para fazer a integração, né, para que trabalhássemos juntos. Nós tivemos algumas reuniões com o Roberto, esqueci o sobrenome dele, que era o dono do banco, do Itaú. E o Pedro Salles, só que era o Pedro Salles filho, porque o pai já estava desencarnado. O Pedro Salles filho. Fazia reunião, tipo assim, não era em sala comum, era como se fosse teatro, com o auditório, sempre era assim, porque era muita gente, era do Brasil todo, vários gerentes, né? Só que era assim, nós entrávamos, né, os gerente operacional, gerente regional, entrávamos, sentávamos todos no auditório, e tinha uma cortina, igualzinho como se fosse mesmo ter uma peça teatral. Tinha uma cortina, e essa cortina ficava fechada, e todo mundo se acomodava. Quando tudo estava arrumado, essa cortina abria. Aí, sentado na mesa, que estava sobre o palanque lá, o palco lá, meu Deus, eu esqueci o sobrenome dele, do dono do Itaú. E olha que eu trabalhei no Itaú há 30 anos, né? Estava ele sentado, eu só lembro o nome dele, que é Roberto. E estava o Pedro Salles sentado. E eles começaram a reunião, e o Roberto falava, né, gesticulava, e o Pedro Salles não. Assim, o movimento dele muito contido, muito... E aí depois a gente foi descobrir que ele, não sei nem se ele já desencarnou, ele era novo. Ele tinha uma doença degenerativa que nada curava. E ele era dono do Nacional, do Unibanco, né? Nacional não, do Unibanco. Era Unibanco que juntou, né? Olha como é que eu sou uma ex-funcionária muito esquecida. Era o Unibanco, que o primeiro, é isso mesmo, o Nacional juntou ao Unibanco, então era o Unibanco. Ele tinha uma doença, não sei, degenerativa. E cada vez que a gente participava das reuniões, a gente via assim, que mais tolhido ele ficava. Então, assim, o que eu quero dizer é exatamente isso, que o dinheiro, ele não traz a felicidade.
ele ajuda muito. É claro que uma pessoa sem dinheiro na condição dele, provavelmente morreria muito mais rápido, porque, né, ele deveria ter vários médicos, tratamento, tomar remédio, ir para fora, porque tinha dinheiro. Mas nem todo o dinheiro que ele tinha não o impediria de chegar a uma condição vegetativa, porque vai tolhindo até que você não tem mais movimento, e é quase como o Alzheimer, né, que quando está muito adiantado. Então, assim, o dinheiro, ele não traz felicidade, ele ajuda muito, e ele é para isso, é para que nós usemos ao nosso favor, mas que a gente também saiba que ele é para ser usado em prol de irmãos que estão à nossa volta, que estão mais necessitados, né? E aí, ele continua falando assim para a gente: um de vossos amigos vos empresta certa importância, e por menos honesto que sejais, tereis o escrúpulo de devolvê-la, e lhe ficareis agradecido pelo empréstimo. Pois bem, essa é a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza e que pede para si apenas amor e reconhecimento, mas que exige que o rico, por sua vez, dê aos pobres, que são seus filhos, tanto quanto ele. Então, isso é o desprendimento da riqueza. É isso que Deus espera de nós. E quando ele está falando da riqueza, que o capítulo fala da riqueza, bens materiais, a gente não pode esquecer que ele está falando de todas as riquezas que Deus nos possibilita. A riqueza da saúde, né? A riqueza da saúde. Nós temos saúde, então nós temos condições de andar um pouquinho mais, de caminhar um pouquinho mais, e de ir lá buscar, ver aquele irmão que mora lá, bem distante, e levar ajuda para ele, porque nós temos saúde para isso, para trabalhar, para que a gente possa melhorar a nossa condição e de quem está ao nosso derredor, né? A riqueza da inteligência, de termos a consciência. Claro que tem um ditado que diz que de médicos e loucos todos temos um pouco, né? Não somos totalmente normais, senão não estaríamos vivendo nesse mundo. Mas nós temos, né, a condição de conseguir aprender, né, de poder usar a nossa inteligência para um bem maior, mesmo, gente, que esse bem maior seja bem ali pertinho da gente, mas a gente está dividindo com alguém, né? E por aí vai, né? A gente aprende habilidades, a gente tem habilidades de aprender várias coisas que pode ser usada em prol da nossa necessidade, mas também em prol da necessidade do outro, né? E aí, ele continua falando com a gente, e ele fala assim: infelizmente, no homem que possui um grande apego à sua fortuna, sempre há um outro sentimento, tão forte quanto esse, é o orgulho. Não é raro ver-se o novo rico atordoar o infeliz que implora sua assistência com a narração dos seus trabalhos e suas habilidades, em vez de ajudá-lo, e acaba dizendo: faça o que eu fiz, faça o que fiz. E aí eu lembrei da história do homem rico e de Lázaro, né, contada também, trazida por Jesus, né, que Lázaro, ele era um mendigo que vivia às portas daquele homem rico, que esbanjava demais, né? Usava a sua riqueza, usava os seus bens, a sua fortuna para as suas festas, para o seu bel prazer. E Lázaro ficava ali na porta esperando que as migalhas caíssem para ele poder se alimentar. E o homem rico, ele enxotava ele. E aí Lázaro veio a desencarnar. Não demorou muito, o homem rico também desencarnou. Só que o homem rico foi para o inferno e Lázaro foi para o paraíso. E eles tiveram a oportunidade de se falarem. Quando o homem rico, que estava sofrendo, né, lá no inferno, seja qual for esse inferno,
ele vê Lázaro e ele fica, né? Porque Lázaro era quem era Lázaro? Não era ninguém, né? E ele fica desesperado e ele fala para Lázaro, pede a Lázaro, para Lázaro interceder a favor dele, para que ele saísse daquele suplício. E aí Lázaro fala para ele que ele recebeu em vida, né? Todas as benesses que ele tinha direito, né? Ele foi rico, esbanjou, viveu uma vida regada a festas, a sensualidade, a tudo que para ele era o prazer dele. E que agora ele não tinha o que fazer, ele não podia fazer nada por ele, porque agora ele estava resgatando toda essa... E ele pedia, e ele nunca deu nada para ele. E ele pede para Lázaro, já que você não pode interceder por mim, que eu já morri também, né? Já estou na minha sentença, né? Ele fala, vá lá e fale com meus familiares, para que eles ajam diferente, né? Para que eles mudem a atitude deles, para que eles ajudem, para que eles não tenham que vir para cá. Só que Lázaro diz que ele não pode ir, porque ele está lá, né, vivendo lá no paraíso, né? Então, é um exemplo dado por Jesus, bem característico do egoísmo, né? Do meu egoísmo, do egoísmo do homem, que pensa somente em si e não quer saber do outro, né? Às vezes a gente vê indiferença na atitude, às vezes, de uma pessoa na rua em relação a uma criança que está pedindo alguma coisa, ou até uma mulher com a criança no colo. A gente sabe que tem muitos aproveitadores, ninguém aqui está colocando de lado essa situação, mas nós não podemos julgar. Quem somos nós para julgar? Nós já tivemos, de repente, naquela situação ali, ó, querendo enganar o outro, porque somos todos imperfeitos. Então, assim, não me cabe julgar. Se eu sei que é aquilo, talvez aquele ali, talvez que eu tenha certeza que ele está fazendo isso, eu posso até dizer, não, eu vou guardar para dar para alguém que realmente precisa. Mas eu não sei, eu não conheço, eu estou pré-julgando. Então eu faço a minha parte e ele se entenda depois com Deus em relação à parte dele, né? Então Jesus, o Espírito que está nos trazendo a mensagem, ele é bem claro nisso. Nós não podemos deixar o egoísmo, a nossa vaidade, né, o nosso orgulho falar mais alto. E olha, o tempo é corrido, gente, o tempo é corrido. A gente precisa acelerar. E ele continua falando assim, segundo sua concepção, a bondade de Deus não influi... Desculpa, gente. Não influi em nada na obtenção da sua fortuna. Somente a ele pertencem todos os méritos, a ele o homem. Seu orgulho coloca uma venda sobre os seus olhos e tampa os seus ouvidos. Ele não compreende que, com toda a sua inteligência e habilidade, Deus pode derrubá-lo com uma só palavra. Aí eu trouxe um exemplo que Divaldo conta, muito interessante que ele conta, que tem um religioso que está fazendo uma palestra sobre a vida e a ostentação. Ele está lá falando que Deus é o centro do poder, né, que tudo vem de Deus e que não devemos, né, só querer ostentar, achar que somos nós. Aí tem um senador, né, que duvida do que ele está falando e ele fala para ele assim, ó, eu sou rico por meus méritos. O senador falando para esse religioso. Não preciso de ninguém. E ele vai, convida o bispo para conhecer as suas posses, as suas riquezas, para ir lá ver que ele é que conquistou, que não foi ninguém, não foi Deus, não foi ninguém que deu para ele. Tudo que ele tem é mérito dele. E aí ele começa a mostrar todas as suas posses, né? E aí ele vai, depois chama o bispo até o escritório e ainda mostra um documento que comprova que foi ele que conquistou todos os bens, né? E aí o bispo parabeniza ele
e vê que ele está mais ou menos na faixa de uns 60 anos. Aí o bispo vira para ele e fala assim, ó, daqui a 40 anos, gostaria novamente de ter esta conversa com o senhor. Aí o senador olha para ele assim, espantado, né? Ué, mas espera aí, daqui a 40 anos eu já morri. Aí o bispo diz para ele, é por isso mesmo. Então, assim, ele não reconhece Deus, não reconhece as obras de Deus, mas quando ele chega lá do outro lado, ele vai ver que não foi ele que conquistou nada. Ele pode ter conquistado, ter usado a sua inteligência, né, a sua força, a sua saúde, para que aquilo permanecesse ali. Mas foi Deus que emprestou para ele. Porque se Deus achar que não merecemos mais, ele tira, da mesma forma que ele nos dá. É com o nosso esforço que a gente consegue fazer o nosso trabalho aqui na Terra? Claro, a gente tem que fazer a nossa parte, não é assim que fala? Faça a sua parte que o céu te ajudará. Mas tudo está sobre as mãos aéreas de Deus. Tudo está sob o comando de Deus na nossa vida. E quando a gente chega lá do outro lado, é que a gente vê que tudo isso que a gente achou, né, que a gente não era nada, né? E aí, ele continua falando assim, se por reveses imprevistos vos transformar em um outro Jó, dizei da mesma forma que ele, Senhor, vós me deste, vós me tirastes, que a vossa vontade seja feita. Esse é o verdadeiro desapego. Antes de tudo, sede submissos. Tende fé naquele que, assim como vós, deu e tirou. Pode vos tornar a dar. Como vos deu e tirou, pode vos tornar a dar. Resistir com bastante coragem ao abatimento, ao desespero que paralisa as nossas forças. Todos aqui, eu acho que conhecem a história de Jó, né? A história de Jó, que Jó, ele era um fiel de Deus, né? Que obedecia todos, está lá no Velho Testamento, ele obedecia todos os comandos de Deus. E aí, um belo dia, ele era próspero, ele tinha prosperidade, né? Tinha acho que 10 filhos, e tinha muitas terras, tinha escravos, tinha tudo isso. Mas um belo dia, ele teve a sua propriedade invadida e saqueada, tudo num dia só. Seus rebanhos foram roubados, os empregados que ele possuía foram assassinados e os filhos e filhas dele foram mortos, não pelos saqueadores, mas a casa desabou em cima deles, que houve um vento também muito forte vindo do deserto. Quer dizer, tudo que ele possuía, filhos, né? Animais, pessoas que trabalhavam para ele, a casa, tudo que ele possuía, ele perdeu. E ele ficou muito triste, ele ficou profundamente triste. Mas o que ele fez? Ele se prostrou no chão e ele orou. Ele orou. Porque foi quando ele disse isso que ele falou aqui, né? Se ele me deu, ele pode me tirar. E mesmo com as pessoas da época lá ao redor dele, tentando fazer com que ele se revoltasse contra Deus, ele não se revoltou, ele aceitou, ele entendeu. Porque não era dele, era até os filhos, né? Que nossos filhos não são nossos filhos, né? Como tem um livro aí, que eu não sei quem é o autor, que fala, nossos filhos são espíritos. Então, até os filhos não eram deles. Então, nada daquilo era dele. Era um empréstimo de Deus. Da mesma forma que Deus emprestou a ele, Deus também pode tirar. Então, isso nós temos que ter na nossa consciência, né? Tudo que nós temos, tudo que nós somos, o que nós possuímos aqui nessa terra, não são nossos. Como eu já falei na outra que eu fiz, parece que eu fiz, até o nosso corpo não é nosso. A gente desencarna e tudo fica, o corpo fica e tudo fica. Então, são empréstimos de Deus para que a gente possa trabalhar a nossa evolução, a nossa caminhada aqui na Terra.
Passamos por dificuldades, passamos por fartura, passamos por condição muitas vezes de não podermos ter filhos, passamos por condição, eu estava agora falando para a Janete, minha mãe trabalhou muito, né? Eram 10 filhos, 10 bocas para alimentar, fora ela e meu pai era faxineiro no hospital, ali, quando tinha o Olivério Kremer ali em Realengo, não sei se vocês conheceram, agora é o Albert Schweitzer, né? Meu pai era faxineiro ali, ela trabalhava muito para poder, então passamos por todas essas condições. Como nós aceitamos essas condições? Essa que é a diferença, tanto da riqueza, como da pobreza, como vivermos sozinhos. Tem pessoas que vivem uma vida inteira sozinho, não por opção, mas porque não consegue, não veio para ter um companheiro ou uma companheira. São as nossas condições como espíritos em evolução, passando pelas nossas provas, passando pelas nossas expiações, passando pelas nossas missões, porque também temos missões. Somos espíritos ainda muito imperfeitos, mas também temos as nossas missões. São menores, bem menores, né, claro, do que de Jesus, de Chico, né, mas são missões que, na nossa condição de espírito, às vezes é pesada para a gente. Né? Aos olhos de muitos que já caminharam mais, não é nada, como às vezes a gente vê situação com outras pessoas que sofrem, e a gente fica assim, ó, meu Deus, mas só isso, está desse jeito, né? Mas Deus sabe da condição de cada um, né? Então Deus dá o peso que a gente tem condição de carregar, né? E não somos nós que temos que julgar. Quem somos nós para julgar, não? Então, aí ele continua aqui, ó, falando assim, ó: nunca vos esqueçais de que Deus, quando vos aflige com uma prova, sempre coloca uma consolação ao lado da prova maior. Gente, não existe maior verdade do que essa. Não existe, gente, não existe. A gente passa, aquele ditado que a gente fala: Deus fechou uma porta, mas abriu uma janela. Sempre, gente, sempre há uma solução. Sempre há alguma coisa que vai acontecer, que vai nos auxiliar a atravessar aquele rio ali caudaloso. Há alguém que vai nos estender a mão e vai nos ajudar a caminhar. Sempre tem. Muitas vezes a gente não enxerga, a gente não consegue ver por culpa nossa espírito, por causa da nossa condição, da nossa cegueira. E aí, muitas vezes, a gente procura o caminho que, infelizmente, não é uma solução, né? Eu tenho uma amiga que mora lá na Brisa, ela é médium muito mesmo... Oi? Mas não sabe controlar, e ela é extremamente suicida. E parece uma coisa assim, sabe? Do nada eu viro para Frederico e falo assim: eu vou dar um pulinho lá na Patrícia, que eu não falo com ela há muito tempo. Quando eu chego lá, ela está naquela crise, naquele coisa. Aí ela começa, deixa lá tudo que está afligindo ela. Aí eu começo a rebater, às vezes eu sou dura, porque precisa que seja, às vezes eu sou dura, né? Dou um estranco nela e tal. Mas é uma pessoa que é extrema, não compreende, apesar dela conhecer, ela tem livro, ela estuda, ela já veio aqui. Mas quando a dor bate nela, ela não consegue ver tudo o que Deus dá a ela, empresta a ela, né? Tudo que ela não consegue. Então ela se volta totalmente para a ideia do suicídio. E às vezes é uma tarefa árdua para poder conseguir mudar aquele pensamento dela ali imediato. Às vezes a tarefa é árdua, mas até o momento, graças a Deus, a gente tem conseguido, né, levar. Mas é isso, né? Como ele fala aqui, nunca vos esqueçais de que Deus, quando vos aflige com a prova, ele nos dá uma consolação, né? E vem de alguma forma. O que importa é a gente ter olhos para ver e ouvido para ouvir, né?
E continua aqui falando assim: o homem que se apega aos bens da terra é como a criança que somente vê o momento presente. O que se desprende deles é como o adulto que vê as coisas mais importantes, porquanto compreende essas palavras do Salvador: meu reino não é deste mundo. São palavras de Jesus, né? E Jesus é o nosso maior exemplo de simplicidade, de humildade, de amor, de bondade, né? Jesus, ele foi o homem mais feliz que pisou nessa terra. E Jesus não possuía nada. Jesus não tinha nada, ele não possuía nada. Ele chegava nas cidades e falava: hoje eu vou dormir lá na sua casa. Vai, prepara lá minha comidinha lá. E ele ia lá e ele comia. Mas dele, ele não tinha nada. Ele não tinha uma pedra para descansar a cabeça. Jesus não tinha. E ele falou isso, né? O Filho do Homem não tem sequer uma pedra para descansar a cabeça. E Jesus, com tudo que ele sofreu, ele é o homem mais feliz que pisou nessa terra, porque ele já tinha conquistado isso, né? É claro que a evolução continua, porque nada fica estagnado, mas a época que ele aqui esteve, ele já está muito mais evoluído, muito mais à frente. Mas ele já conhecia Deus, ele já conhecia tudo isso que a gente ainda não teve condições de conhecer, mas que vamos conhecer. Nós vamos conhecer. Outro exemplo de espírito que abriu mão de tudo, né, que usou desse desprendimento foi Paulo de Tarso. Paulo de Tarso era Saulo de Tarso, um homem rico, poderoso, um doutor da lei, que perseguia Jesus. Ele perseguia Jesus porque ele acreditava na crença única de Deus, né, um Deus único, e para ele Jesus era, como para a maioria dos judeus, né, até hoje os judeus não acreditam em Jesus, né, Jesus foi apenas um profeta, mas não esse Cristo, né, que nos trouxe, que nos mostrou o caminho, né, e a vida, né? E ele era noivo, né, até da nossa querida Abigail. Ele tinha tudo, ele era de uma família poderosa, tinha um pai riquíssimo. E ele, quando ele enxergou a luz, ele abriu mão de tudo, que ele foi rebatizado como Paulo. Ele vivia pelo caminho, né, que ele levou o evangelho ao mais longínquo que ele pôde. E ele caminhava, ele não tinha também nada dele, ele trabalhava como tecelão, né? O negócio de couro, não me lembro agora, tecelão, né? Para poder se alimentar. Tem uma história que fala que ele trabalhava numa dessas tecelarias, né? Eu acho que o nome é esse, e que o patrão dele gostava tanto dele porque ele ensinava as técnicas de trabalho para os colegas que trabalhavam com ele. Ele não tinha esse negócio de guardar para ele. Aí o patrão dele trouxe 2 túnicas usadas, né, já velhas, usadas, e que ele ficou tão feliz com o presente que ele ganhou, mas ele também não foi egoísta. Ele dividiu com Barnabé. Uma ele deu para Barnabé, a outra ele ficou. Então Paulo é um grande exemplo do desprendimento, né, do se libertar da matéria, em nome de Jesus, né? O amor que ele, quando ele conheceu verdadeiramente a Jesus, o amor transformou ele, né? Ele até falou uma frase em uma de suas cartas lá para aqueles que ele escrevia, dizendo assim, ó: sei viver em abundância, porque ele viveu em abundância uma vida inteira, né? Ou a metade da sua vida, né? Porque ele já era adulto, era doutor da lei, mas também sei viver na penúria, que foi depois, até o final da sua vida, onde ele viveu. Chico, é rapidinho, que eu já estou terminando, infelizmente acho que eu não vou conseguir falar do item 15, mas rapidinho. Chico Xavier, nosso Chico, tão pertinho da gente, né? Chico escreveu, ele psicografou, mas ele poderia usar
os direitos autorais para ele. Ele teria todo o direito, ele não estaria sendo leviano, nada, ele teria todo o direito. Era uma psicografia, as ideias não eram dele, mas era ele quem fazia todo o trabalho. No entanto, Chico nunca utilizou um centavo para ele, para uso dele, desse dinheiro que foi ganho pelos direitos autorais dos livros que ele escreveu. Ele vivia do seu salário, depois da sua aposentadoria. Hoje a gente até falou dele, eu e André, falando, ele também era um pouquinho vaidoso, né, por causa das perucas, né, por causa dos bonezinhos, mas era a única, era a única vaidadezinha que ele tinha, né? E eu lembro uma história que tem de um terno, uma história de um terno, de 2 ternos que ele tinha, parece. Mas tinha alguém que queria um terno dele e as pessoas que lidavam com ele não queriam que ele desse, porque ele só tinha aquele ali, ou um só. Mas ele não, ele falou que tinha que dar, porque seria mais valia, mais útil para aquele que estava precisando. E ele deu o terno que ele tinha, acho que era o único terno que ele tinha. Depois, claro, ele deve ter conseguido outro, mas ele abriu mão. Então, são esses exemplos realmente que a gente tem que olhar e temos que seguir, né? O exemplo do amor ao próximo, do abrir mão das coisas que a matéria nos traz. Não nos é ilícito usar, mas sabermos usar. Nós temos que saber usar, tanto para nós como para o outro, né? E aqui na transmissão da riqueza, é uma pergunta que ele faz assim, o princípio segundo o qual o homem é apenas o depositário da riqueza de que Deus lhe permite desfrutar durante sua vida, tira-lhe o direito de transmiti-lo aos seus descendentes? Não tira o direito. Tanto que existem as leis do homem, da herança, né, de passar agora. Se esse que a gente está transmitindo terá o direito ao usufruto dessa herança, isso só a Deus pertence. Então agradeço a todos, né? Obrigada aí a vocês de casa, aqui presente, aí pela paciência comigo, né? E que Jesus continue nos abençoando, que nós possamos, né, de alguma forma, sair daqui melhor no nosso interior e buscando compreender e entender tudo isso aí que a vida nos traz, né? Que são os ensinamentos de Jesus, de Deus, né? Para que a gente possa crescer como espíritos que somos. Um grande abraço para todo mundo. Fiquem com Deus.